Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia para todo mundo que está aí. Bom dia, Flor. Então, estou aqui falando para eles que hoje a gente vai falar sobre esse tema de ser mãe e ser filha, como encontrar um equilíbrio entre esses papéis. E eu convidei você, Aline Santana, para poder falar sobre esse tema do Acolhendo Mães. Quem ainda não segue a Aline, por favor, comece a seguir. A Ananda dando oi aí, tudo bom, querida? E a Priscila também, que chegou. Bom dia. E o intuito dessa live, eu estou fazendo algumas lives aqui no Canto Maternar, convidando algumas pessoas que estão me apoiando nesse processo de autoconhecimento nos últimos anos, que de certa forma foi muito despertado por conta do nascimento da Nara e também pelo fato da Nara ter nascido com uma malformação na mandíbula, que fez com que eu ficasse muito inquieta com o tema de como preparar ela para passar pelos desafios que ela vai ter que viver, de processos cirúrgicos, de reconstrução da mandíbula dela. E aí eu me senti muito insegura para poder apoiá-la. Isso despertou muitos medos, que já é o processo natural da maternidade, mas enfim, medos específicos, e eu percebi que tinha que enfrentar isso de uma forma mais, digamos, estruturada, né, com um apoio mais fortalecido. E nessa busca eu acabei encontrando muitas pessoas maravilhosas, como a Aline, que tem contribuído para o meu processo de cura, de crescimento pessoal, de fortalecimento das minhas forças e tal, do meu poder pessoal. E aí eu achei que ia ser muito legal se eu pudesse compartilhar a experiência que eu estou tendo e um pouco do astral dessas pessoas aqui para trazer para a página, né? E de certa forma contribuir também dar um retorno para vocês que estão me ajudando tanto, né? E de repente fazer com que a voz de vocês alcance mais gente, que a gente possa trabalhar todo mundo em conjunto, que a gente possa ajudar outras pessoas também que estão passando por processos parecidos, ou que também o Teta Healing, no caso, pode auxiliar, independente de ser alguma questão tão específica como a minha, né? Porque, na verdade, o Teta Healing é maravilhoso para trabalhar todo o sistema de crenças, de emoções, e acho que, com certeza, tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Com certeza, muita gente vai se identificar. E aí, nessas, eu estava conversando com a Aline, né? Porque cada uma dessas pessoas pode contribuir com um monte de temas, né? E a gente sempre está tentando alinhar com temas que têm a ver com a página, com já questões que as mães e as seguidoras, agora tem de tudo, né? Vai ficar gravado assim, Priscila? E a gente perguntando, vai ficar gravado, vou deixar gravado, vai estar no meu YouTube, vai estar no IGTV, vai estar em todos os canais para que todo mundo possa acessar. É presente de final de ano, presente para a vida, é para todo mundo, para o máximo de pessoas ter acesso nesse caso, tá? Não tem nenhuma restrição, pelo contrário. Quem puder, inclusive, fazer print screen, mandar para as pessoas, ajudar a compartilhar, com certeza vai ter sempre alguém que precisa estar recebendo essa mensagem agora. Então, se você sentir que no coração de vocês que a mensagem que vai ser passada hoje contribui para outra pessoa, compartilhe, porque aí essa pessoa também vai ter acesso a isso, né? Mas quando a gente estava tentando levantar um tema, a Aline começou a falar sobre essa questão que tem ressoado muito dentro dela, que é sobre um dilema, né? Uma questão que muitas das clientes dela acabam vivenciando, essa dificuldade de ocupar o lugar, né? Encontrar esse lugar de equilíbrio entre o papel de mãe e o papel de filha, né? Muitas vezes a gente está com as dores da nossa infância muito sensíveis ainda dentro da gente, reverberando muito ainda dentro do nosso sistema emocional, no nosso inconsciente, e isso acaba impedindo a gente de conectar com nossos filhos de uma forma mais natural, faz com que a gente ainda esteja num lugar de esperar que a nossa mãe se reconcilie com a gente, ou devolva coisas que atendam necessidades que não foram atendidas, e às vezes a gente transfere também essa necessidade para outras relações, e acaba que se mantém num lugar de muito sofrimento e reproduzindo um padrão e repassando, inclusive, para os nossos filhos esse padrão. Então, como esse tema também tem me instigado muito, eu falei, com certeza vai ser legal falar sobre isso. E aí, Aline, se você quiser, você pode se apresentar, né, para poder falar um pouquinho do seu trabalho e, de repente, a gente já começa a conversa, você explicando um pouco o intuito dessa fala e tal. Tá bom? Bom dia aí para todo mundo, né? Obrigada, Maíra, pelo espaço. Eu sou há 2 anos, eu sou Teta Healer, né? Sou mãe da Caroline e do Miguel. Carol tem 4, Carol tem 5, Miguel tem 4. E a maternidade veio com muita força no sentido de quebrar muita coisa dentro de mim, né? E há 2 anos eu comecei a falar sobre maternidade, mas sem um propósito específico, né? E aí eu comecei a estudar sobre física quântica, conheci aí o Theta Healing. E
percebi que o Teta era uma forma de eu cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, porque eu acredito que quanto mais eu cuido de mim, eu vou liberando a bagagem deles, né? As minhas questões emocionais sendo curadas, eu não vou projetando neles. E com a formação em Teta, né? Eu me formei em coach de mães também. Eu comecei a fazer atendimento com mulheres, falar com mulheres diariamente, né? E comecei a perceber que é um padrão, né? As coisas, os sentimentos, eles são muito mais comuns do que a gente pensa. As mães normalmente se sentem sozinhas, mas quando elas percebem que outras mães sentem a mesma coisa que elas, talvez em contextos totalmente diferentes, isso dá uma sensação de pertencimento, né? Uhum. E aí, em julho desse ano, eu fiz um curso que chama Love Bonds, né? Vínculos de amor, com a Dorit Levmeyer aí, que ela fala sobre esse vínculo mãe-bebê, né? E ela falava, ela ressaltou várias vezes o quanto a gente está distante desse papel, né? Que algo que era para ser natural, a gente está distanciada desse papel. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com a forma com que nós fomos criadas. E eu acho que a gente é uma geração de mães que está muito preocupada em levar algo melhor para os filhos, né? Trazer um contexto diferenciado, mais respeitoso do que a gente teve. E daí surgiu isso, né? Com a questão dos meus atendimentos, das mulheres que eu converso diariamente, sobre estar no estado de mãe e estar no estado de filha, que é esse estado de mãe que a Dorit fala, onde amamentar não precisa de uma consultora de amamentação. E hoje o que a gente precisa as mulheres têm cada vez mais dificuldades, elas precisam ser amparadas, né? Evidente que a gente aí tem uma realidade que boa parte das mulheres não tem rede de apoio, né? Elas estão maternando sozinha, e isso daí eu acho que agrava toda essa situação, essa sensação de solidão, né? Essa sensação aí de não pertencimento, distanciamento das pessoas, e de fato, ressoam sentimentos muito fortes, né? E aí eu comecei a falar sobre isso, né? As mulheres ficaram muito interessadas, porque eu via muito uma fala de que eu queria que minha mãe estivesse junto, mas ela foi embora e ela não pôde ficar, ou ela me critica, ou ela faz isso, ou ela faz aquilo, né? Então, há uma expectativa, uma necessidade de aceitação por parte da mãe quando essa filha assume o papel de mãe, né? E aí eu entendo, né, que a gente tem que curar as nossas dores para que a gente não precise dessa aceitação, né? Só que é muito complicado, porque a gente está cuidando de um bebê e nesse meio tempo a gente tem que cuidar da gente mesmo. E esse bebê está despertando essa questão, né? Então você já fica mais sensível ainda. Deu uma travadinha aqui, eu não sei se é para todo mundo. Eu te perdi. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Aline? Será que eu vou ter que levar a gente para a sala? Aproveitar que hoje o Afonso não está aqui, o cenário lá não está preparado. Travou para mim, meu Deus. Será que travou para todo mundo? Oi. Do Teta Healing falando que Teta Healing é vida. Ai, meu Deus, ela caiu. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Tá, deu o quê? O que que deu? Você sim, ali não. Ela sumiu, tá? Ela caiu, eu vou esperar ela voltar. Vamos ver se ela já voltou. Ainda não. A Carol que tá me chamando aqui, Caroline Pimenta. Acho que foi sem querer, né, que você me chamou. Tem que esperar ela voltar para ver se de repente deu algum problema com a internet dela. Espero que seja pontual. Mas a Nádia fez um comentário aqui, Tata Healing é vida, palavra de uma cética, olha só, porque é bem assim, né? Tipo, eu falo sempre que a Aline caiu, eu vi, Janaína. Obrigada. Eu falo sempre que para poder experimentar o Teta Healing você tem que ter a mente aberta, né? Porque é uma terapia quântica, né? Tipo, querendo ou não. Então não é todo mundo que está preparado para absorver a proposta. Mas é maravilhoso quem se propõe. Oi, gente, a internet caiu aí. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que tem que fazer um Ho'oponopono todo mundo em grupo aqui para poder dar uma forcinha pro universo, né? A gente faz aí uma manifestação. Sim, sim. E aí, voltando, né, eu estava falando sobre a percepção que eu tive sobre esse distanciamento, essa falta de equilíbrio que a gente tem entre cuidar de um bebê e atender as próprias necessidades, né? A fala é muito, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso fazer pelos meus filhos e tal. E essa mãe se coloca em segundo lugar. E é evidente que isso daí uma hora explode, né? Porque não é possível cuidar de outro sem cuidar de si mesma.
né? Uhum. Então, eu acho que a mensagem está ficando cada vez mais forte sobre a importância, né, de cuidar de si e para cuidar melhor do filho. Tanto que, né, o que eu prego lá no meu perfil é justamente isso. Se a mãe está bem, o filho vai estar bem. Não existe mãe, filho que está bem com uma mãe que está mal. Isso daí não funciona, né? Até por uma questão, né, da forma com que as crianças até 7 anos estão aprendendo através do exemplo, né? Os neurônios espelhos aí são atuantes, então eles estão o tempo inteiro observando o que a gente faz, estão aprendendo dessa forma, né? Então, essa necessidade aí de equilibrar esses dois papéis é muito importante para que a gente dê o exemplo sobre, né, o que está acontecendo comigo? Como que eu lido com as minhas emoções? Porque o reflexo, né, o que acontece é uma mulher que está sobrecarregada, uma mulher que está exausta, uma mulher que não tem paciência, uma mulher que estuda, né, sobre as formas aí de educar, né, a criação consciente, chega na hora ela não consegue aplicar porque né, ela tem as próprias questões e as crianças, né, como a Lara Gutman fala, as crianças a maternidade faz isso, né? Ela levanta essa questão aí do que a gente colocou embaixo do tapete. Então não tem como dissociar aí, né? Cuidar do meu filho é um convite, né? Eu converso bastante com a Fran do perfil Conviva e ela fala: a maternidade é um convite. Nem toda mulher está preparada para aceitar esse convite, né? Uhum. Então, o que eu De olhar para si percebo, mesma. Um olhar convite para para si olhar. mesmo. Isso, Uhum. exatamente, né? Eu costumo falar que a maternidade, ela é um momento de caos, mas a gente pode olhar isso de uma forma positiva, porque quando a gente destrói algo, a gente vai construir, a gente vai ter esse movimento de construir. Então a gente pode usar da maternidade, né? Podemos olhar como eu estou sofrendo muito, eu não sei o que fazer, eu estou cansada, eu estou estressada, ou eu posso olhar o que eu vou fazer com isso, o que eu posso fazer de melhor com tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, existem algumas formas, o Teta é uma das formas, né? O coaching, eu tenho visto resultados maravilhosos aí, acompanhamento mais profundo, onde a gente vai investigando questões, né? Eu brinco com as minhas coaches elas estão saindo da caixa, né? No início do processo elas estão olhando assim, né? Uhum. E com o passar do tempo já está com o pé e até uma hora que vai, né? Porque são esses sentimentos que são tão comuns à maternidade. A culpa, né? A culpa parece até que é um bichinho de estimação, sabe, Maíra? Mulheres que falam com a culpa com tanta naturalidade e é um sentimento que traz muito desconforto, né? Não é bom. E culpa vem dessa questão, assim, da necessidade de responsabilização. E aí tudo se atribui à mãe, né? Eu entendo que é um papel muito complicado. A gente socialmente aí tem uma questão que as pessoas na sociedade esperam uma resposta dessa mulher. E essa mulher é um ser humano comum que está tendo que lidar, ela está aprendendo, né? Eu até ouvi o podcast que você fez aí com a Com a Clarissa Clarissa. e com o Alexandre, né? Que ele fala que o puerpério é a mulher que tem que decidir, que é esse local de protagonismo, né? E eu acho que é isso. A gente buscar esse local de protagonismo. A gente fica muito no papel de recebo, né? O que vai acontecer, não sei muito o que vai acontecer. E o estado de mãe é isso. Não, eu quero que aconteça assim, é desse jeito. As regras são minhas, é meu filho, né? Então, esse balanço aí, né? De Tem a necessidade de sair. controle muito forte, né? Na verdade, são várias dores da Sim, infância que ficam padrões, né? Que ficam de crenças que acabam reverberando na nossa forma de maternar. Dá pra gente identificar aí a necessidade de aprovação, que a gente ainda está esperando essa resposta da mãe dizendo, o que você está fazendo está maravilhoso, que no fundo, fala também de uma dificuldade da gente aceitar a versão que a nossa mãe tem dela mesma. A gente sim, ainda sim. quer que essa mãe também seja perfeita, mas a gente aprendeu com ela essa exigência, né, de ser totalmente assim, né? Tipo, ela que não era tolerante com os nossos erros, que não aceitava o nosso choro, que não aceitava quando a gente tinha um ataque de birra, quando a gente tinha fazer alguma coisa errada, castigava a gente, né? E enxergava o erro dessa forma. Então a gente começou a ter uma autocrítica absurda, né? Porque a gente não tem Sim, como ficar com aquela coisa do pisar em ovos o tempo todo, né? Tipo, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa, eu vou ser rejeitada. Qualquer coisa que eu fizer, né? Então, isso tudo vai se reproduzindo e fica esse resquício, né? Então, claro que quando cai a ficha que ela não é perfeita, a gente tem essa cobrança, né? E esse ressentimento.
Então tem essa dor Sim. que vira depois uma necessidade de controle absurda. A gente quer controlar tudo, porque senão qualquer coisa que sai do lugar, do eixo, significa que eu não sou boa o suficiente, né? Aí eu não Sim, posso me sim. aceitar. Ou seja, toda uma bola de neve. Eu chego nas sessões com a Aline, né, Aline? Aline, vamos lá, eu tenho uma listinha aqui para você. Você quer começar por onde? Porque essa semana, com a Nara, por exemplo, tal situação me fez perceber que eu tô com uma ferida de rejeição tremenda. A gente começa por ela ou você quer pegar a perfeição? Vamos na crença raiz do quê? O que você quer? Você escolhe. Até brinco com você, não é? Os padrões eles estão aí, estão enraizados, né? E no Teta a gente vai fazer o quê? A gente vai investigar a origem, os sentimentos que permeiam essa lembrança, né? Quais são os aprendizados? Porque o que eu falo aí para todo mundo que eu atendo é que independente da forma com que a gente, o que a gente vivencia, existe um aprendizado por trás, né? E aí no Teta o que a gente fala é que quando a gente entende o aprendizado, a gente tá pronto para liberar o padrão, a gente desenvolveu a virtude, né? Nesse curso, né, da Dorit, é muito interessante, que ela traz uma perspectiva muito, muito interessante, isso daí modificou até a forma dos meus atendimentos, né? Que ela fala o seguinte, a gente vivencia situações na infância onde a gente vai liberar um neurotransmissor, né? E o que acontece? A gente fixa aquilo no nosso sistema como algo que a gente tem que perseguir na nossa vida, né? Então, eu vou repetir situações onde eu vivencie aquele sentimento desagradável, porque aquilo ali está marcado em mim. E aí a gente entra no drama, porque a gente acaba vivendo, né? Buscando o sentimento desagradável. Então, o objetivo do trabalho que ela desenvolve, que ela sugere para que a gente faça, é identificar essa emoção primária desagradável para a gente liberar essa emoção. E aí a gente vai desfazendo o padrão. Né, trazer clareza sobre aquilo e tal, né? Então, na sessão, a gente vai investigando, vai acessando lugares profundos que talvez, né, não, a gente é muito pequeno, é bebê, e ainda assim as emoções estão vindo, né? E é muito importante, eu falo muito, né? As emoções, elas são muito importantes. A gente tem o hábito, né, de desconsiderar. Ai, não, essa emoção é feia, eu não posso sentir. Só que ela tá ali, né? Emoção é Uhum. farol, né? É um farol do que está acontecendo. Tem algo dentro de mim, né? E eu preciso entender o que que é. A emoção vem para dar essa noção do que está acontecendo por dentro. Então, a gente nunca pode desconsiderar. Eu sugiro para todo mundo, né, ter um caderninho para fazer um diário, né, ao final do dia, sentar lá, sentir isso, sentir aquilo, porque isso daí é uma forma, um exercício de autoobservação, um exercício de olhar como eu estou me sentindo, né. Eu acho que independente do que a gente vivencie, seja na maternidade, seja no relacionamento, seja na profissão, a gente vai trazendo clareza para o que está acontecendo, para o que está sentindo, até fechar o quebra-cabeça, né, Maíra? Tá. E Só um pouquinho. A Amanda está perguntando qual que é o curso. Você pode falar de novo a referência do curso que você fez? Como que é o nome do curso? Vínculos de Amor é o nome do curso que é dado pela Dorit, tá? Ela faz algumas capitais aí. Ela está principalmente no Vale do Capão. Acho que agora em janeiro ela está lá no Vale do Capão. Ela é E é um Teta curso. Healer. Ela é instrutora de Theta Healing. Ela é uma enfermeira, né? Que trabalhou com mulheres durante 20 anos, né? Ela é uma enfermeira que auxiliava no parto. Então, a partir daí, ela foi vendo que algumas crenças se repetiam de acordo com que a concepção, a gestação, o parto, a forma de amamentar, e daí ela desenvolveu o curso. Então é só ela que dá esse curso, assim, e é muito interessante, né? Porque ela traz alguma coisa, algumas ferramentas do Teta, mas ela desenvolveu uma técnica própria dela aí para poder liberar essas crenças, né? Eu queria muito falar um pouquinho da experiência que eu tô tendo. Ontem, inclusive, gravei um episódio da Tenda Materna com a Clarissa e a gente estava falando sobre o poder das emoções com o processo de crescimento, né, pessoal. E eu estou fazendo uma imersão com a doutora Shefali, não sei se você conhece, é uma terapeuta indiana que mora nos Estados Unidos e trabalha com mães, também com pais, né, com famílias, e é coach de famílias. E ela tem um trabalho maravilhoso, super mindfulness, e vai bem na linha da cocriação também. Ela tem um jeito bem revolucionário assim, de olhar para a maternidade. Já foi entrevistada pela Oprah 7 vezes, sabe? A mulher é apaixonada por ela. E ela fala que assim, que a geração vai mudar, que a gente vai mudar o mundo quando a gente mudar, quando a gente curar os pais, né? Porque os pais têm que se curar das dores deles de infância para conseguirem, de fato, permitir que os filhos venham a ser quem eles são.
porque senão a gente vai ficar o tempo todo querendo moldar, muito baseado nas nossas experiências, nas nossas dores. E aí uma coisa que ela fala, assim, que ela faz uma distinção entre a educação tradicional e a parentalidade consciente. Ela fala, na educação tradicional, quando a criança manifesta dor, a gente acha que tem que consertar a criança, tem que corrigir, tem que impedir, tem que tipo, fazer o máximo para proteger a criança de não ter aquele sentimento. E se ela está manifestando, tem que encurtar, e se for o caso, até punir para ela aprender a não manifestar, né? Tipo, tem toda essa coisa do controle, né? Que ela fala, é baseado no medo e no controle. Se você vai para a parentalidade consciente, o conceito é, você vai aprender através da experiência dos pais, os pais têm que fazer o processo de autoeducação para se curarem, e a dor, ela vai ser necessária durante o processo de autoconhecimento. É só com contato com a dor que você vai promover essa mudança e esse crescimento pessoal. Então, na verdade, ela fala que o sentimento, a dor, né, o sofrimento, ele é um portal para o crescimento, para o conhecimento, né, para a expansão, para a cura. É o oposto do que a gente imagina. Então, a gente fica nesse processo de evitar, evitar, evitar. Quando, por exemplo, um processo terapêutico que eu vivo com você, eu sei o que é esse momento de chegar e buscar esse ponto zero aí. Onde é que foi que... Ponto zero não, é o ponto de origem, né? O momento raiz, sei lá. Onde é que foi que surgiu esse sentimento de rejeição que você sentiu, né? Aí você lembra a cena do carro, a mãe falando não sei o quê. E você fica lá, agora expressa isso com toda a intensidade. Claro que é incômodo, mas você percebe a limpeza, né, que você está fazendo no sistema. E a leveza que você alcança depois disso, e a disponibilidade que você tem com o teu filho em situações seguintes, que você percebe a sua forma de lidar é totalmente outra. Você está em outro lugar porque você já não tem aquela coisa reverberando em você de maneira tão forte, né? Então, assim, para vocês entenderem o efeito, né? Na hora que travou, até comentei aqui que a Nádia, uma das meninas que me segue aqui, falou, o Theta Healing é vida, maravilhoso, e olha que palavra de ascética. Porque de fato, né? Tem muita gente que estranha o processo, como é que é, se quiser até explicar um pouquinho como funciona o Theta Healing para as pessoas entenderem, mas eu quis dar esse depoimento porque eu lembrei disso, assim, dessa perspectiva de olhar a dor como um portal mesmo, de acesso à cura, e não como algo que a gente tende a querer evitar e fugir. Sim, no entanto, sim. A gente não entende o convite maravilhoso que é viver o processo. E era disso que a gente falava ontem no podcast, né? As duas falando do como foi o processo de primeiro ter medo de entrar em contato e depois se acostumar a ponto de ficar, hoje eu chorei pra caramba, foi tão bom. É bem interessante isso, até porque, assim, tem passado pessoas bem céticas, assim, pela minha jornada aí como terapeuta Theta Healer, né? E as pessoas têm até dificuldade de nomear a emoção, né? Então, o que eu falo, não precisa dar nome, sente para liberar, é isso que importa, na verdade, né? E aí, a sessão, né, é uma sessão onde a gente vai fazer uma meditação guiada, né, para atingir a onda cerebral teta, que é a onda cerebral do sono, né, quando a gente está num estado de sono profundo. E daí a gente consegue parear com o subconsciente, porque as nossas crenças, o que eu identifico, eu tenho medo de aranha, é um medo consciente. O que está por trás desse medo de aranha está no subconsciente, que tem a ver, né, com o sentimento e com a crença. A crença é um pensamento, é uma frase que alguém falou, né? Então, durante a sessão, a gente vai investigar isso, de onde que vem, né? O que está aprendendo com isso, o que está ganhando com isso, né? Eu introduzi aí nos meus atendimentos essa questão de a possibilidade de sentir essa emoção, de não fixar, porque a gente tem um campo emocional, e o que acontece é que a gente retém essa emoção no nosso campo emocional, e aí o alívio vem quando a gente libera essa emoção, a gente não carrega mais ela, porque ela está ali acompanhando em algum lugar, né? E aí a psicologia fala amplamente, o que a gente não lida vira algo físico, né? Então as doenças têm origem psicossomáticas. Por quê? Porque são as emoções que a gente não trata e a gente vai colocando embaixo do tapete, né? Então, assim, esse contato com a dor a gente evita porque realmente traz desconforto, né? Mas ele liberta, porque ele libera aquilo que estava preso e que, né, no dia a dia com os filhos aparece, né? Porque eu falo que uma forma curativa que a gente tem aí, que a gente pode fazer no dia a dia, eu estou cuidando de mim quando eu dou um colo para o meu filho, quando eu acolho uma dor que teve, mas eu era criança, minha mãe não fez desse mesmo jeito, mas eu estou dando uma oportunidade para mim, né, de tratar
né, o meu filho como eu gostaria de ter sido tratada. E isso daí é um processo de cura que é constante. A gente vai maternando os nossos filhos, mas vai maternando a criança que a gente tem e que não, né, enfim, aquilo que a gente esperava e tal, que a gente queria, não aconteceu. Então, né, o equilíbrio está aí nisso. Eu acho que é a consciência, né, o principal. Eu falo que o primeiro grande passo é a consciência de que é algo que me incomoda e que sim, eu estou aberta, né? Eu quero abrir o caminho para entender. Eu tenho medo, é natural, né? Porque o que a gente faz é se afastar da dor, evitar a dor, porque aquilo gera, né, uma série de sensações aí desagradáveis, né? Tanto que a Dorit fala que não é sentimento negativo ou positivo, é sentimento agradável e sentimento desagradável, porque é uma forma de encarar as emoções totalmente diferente, né? Sem Então, julgamento. exatamente, sem julgamento. É desagradável para mim, talvez para outra pessoa não seja, seja indiferente, mas é que porque para mim tem algum sentido, né? Então, eu acho que vem daí, né? É a vontade do enfrentamento, né, Maíra? E eu acho que tem um ponto também que é legal esclarecer, que tem também tem esse dado de que realmente a dor ela incomoda, né? Ela é um sentimento desagradável, óbvio, ninguém quer sentir desconforto. Então você tenta evitar. Mas teve um treinamento também, a gente foi educado dessa forma. Então acho que tem duas coisas. Como não permitiram que a gente vivenciasse esses momentos de dor ou de desconforto emocional, porque pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser o medo, qualquer um desses sentimentos, quando eles eram manifestados pela criança, eles geravam um certo incômodo no adulto, que também não teve esse preparo, né? Então, tipo, esse pai, essa mãe, esse adulto cuidador, ele, de certa forma, ele sempre, a conduta geral, assim, na educação tradicional é reprimir, né? É reprimir, é tentar consertar, é punir, é distrair a criança para não sentir. Uhum, Duas mensagens são passadas para essa criança. Ou o sentimento de inadequação, ela vai achar que tem alguma coisa de errado comigo quando eu sinto isso, é melhor eu evitar, é melhor eu controlar, é melhor eu uhum, conter, é melhor eu não manifestar. E aí ela, inclusive, muitas vezes aprende a se desconectar de si mesma para não manifestar isso. E aí também tem um pouco isso. Por que eu não sei nomear? Porque, tipo, eu não me deram uhum, espaço para sentir. E nunca ninguém falou que tudo bem, eu vou te acompanhar, não, não, não. E a outra sensação que ela tem é de que se eu cair nesse buraco, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então eu não vou dar conta. Como ninguém acompanhou ela, e aí a doutora Shefali também faz uma metáfora super bonita. Ela fala assim, se a gente soubesse lidar com o sentimento e acompanhar a emoção dos nossos filhos sem esse desespero de querer resgatar eles, que é o que acaba fazendo com que a gente acaba entrando nesse lugar, porque, claro, como a gente não soube lidar lá atrás, a gente acha que o filho não vai dar conta. Então a gente entra em desespero e quer tirar eles correndo daquela situação, pelo bem-estar deles, assim, por amor, né? Sem querer, a gente está reproduzindo essa inabilidade de lidar com os sentimentos, né? Não está sabendo educar eles para saber como ter resiliência, como lidar com isso. E aí ela fala, o ideal seria que a gente olhasse para a criança que está manifestando, sei lá, de repente a criança começa a chorar, né? E aí você entra naquela angústia. Não, olha como se fosse uma plataforma de trem. Você está na plataforma de trem, o trem está passando e cada vagão é um sentimento. E aí a ideia é, você não vai entrar em nenhum vagão. Se você entrar, você está se identificando com aquela dor. Está se identificando com aquilo. Você simplesmente vai observar o trem passar. E vai entender que ele vai passar. Entendeu? Tipo, não tem nada de desesperador. É um sentimento, é um trem passando. Então, o bonito é quando você acompanha a criança e simplesmente honra o lugar onde ela está e entende, filho, eu sei, você está sentindo isso, tá doendo, né? Você precisa chorar, tô entendendo. Mamãe tá aqui com você, sabe? Eu não vou sair daqui, tá tudo ok, pode chorar. Tipo, daqui a pouco passa. Entendeu? E aí não é aquela coisa, eu quero que você esteja bem, ai, por favor, né? Não, filho, não tenta remediar, permite que passe na velocidade que precisa, porque se não fizer essa manifestação de entrar no pico que tem que entrar para poder ter. O que acontece é que é tão intenso, a criança é tão intensa que a gente se assusta. A gente aham, acha que ela está num lugar que tem que tirar de lá. E o grande aprendizado é tem que permitir, com acolhimento, sem acionar os nossos medos, a nossa necessidade de controle, né? Então, tipo, é um processo de cura quando você consegue vivenciar essa presença realmente, né? Tipo, serena, né? E uhum. oferecer para a criança, tipo, aquela presença falando, meu, mas só é possível você fazer isso quando você aprende a fazer com você.
Sim, sim, Porque senão sim. você não vai estar lá de boas vendo o trem passar, você vai estar lá desesperada. Ontem, ontem eu fiz o atendimento de uma mãe de 4 filhos e tal, né? E aí eu falei isso ao final da sessão, eu falei, é importante essa questão das emoções, as emoções, elas são importantes pra gente, né? E aí ela falou, fiz um curso sobre educação emocional, aplico muito bem com os meus filhos, mas comigo eu não faço. Eu falei, então, a lição de casa é fazer com você mesma, né? E Uhum. assim, né, nesse curso que eu fiz, o Miguel aqui é uma criança que a raiva é um sentimento que ronda, assim, tudo vem a raiva, né? E aí a menina que estava fazendo a tradução, ela falou, Aline, a questão é deixa ele sentir a raiva, porque a raiva vai passar. Não é tentar distrair nada disso, é deixar, né? Eu sei que você está com raiva, eu vou respeitar esse momento. Você quer me ajuda? Não, então tá, eu tô aqui. Quando você estiver mais tranquilo, eu tô aqui, a gente conversa. E ele começou a bater nos amigos na escola, né? E aí eu até conversei com a Maíra, Maíra, não sei o que está acontecendo e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a traçar uma estratégia aqui em casa que era essa, e conversei com a professora, conversei com ele. Quando você está sentindo desconfortável, pede ajuda para a prof. Então, o que, que ele fazia? Ele pedia para ficar perto dela, sentava ali. Eram alguns minutinhos, só passava e ele voltava a brincar com os amigos sem né, Sem descontar no amigo. manifestar a raiva descontando nos outros. E funcionou muito bem, e a gente não teve mais problema em relação a isso. Mas é de um lugar onde, né? Onde a Assume gente que ele tem que expressar a raiva de alguma forma, ou tem que permitir que ela venha e vá embora sozinha, sem ficar Ex- reprimindo. exatamente, não é, é feio, é natural, né? A emoção é natural, vem de alguma necessidade não atendida, inclusive, a gente pode usar a raiva, né, de uma forma positiva, porque a raiva é um sentimento que impulsiona a gente a tomar uma ação. Sentir raiva porque alguém, né, desprezou o meu trabalho, então eu vou fazer um excelente trabalho. E normalmente é isso que acontece, a gente pode usar, né, A transformar energia. isso. Exatamente, transformar a energia dessa forma. Então, eu acho que é esse exercício aí que tem a ver comigo, né? Com as minhas próprias, a forma de eu lidar com as minhas próprias emoções, que tem isso, né? Às vezes eu tô com raiva, eu falo para eles, eu preciso de um tempo para mim, porque eu tô sentindo raiva, eu não quero conversar com ninguém. E eles já aprenderam a respeitar isso, sabe? Então, a Carol, que é uma menina, né, que tem um temperamento diferente, mas ela também tem expressado a raiva dela, e eu acho que é importante, porque ela é uma menina, né, mais tranquila, mais doce e tal, e aí vai criando um rótulo onde ela não pode expressar a raiva e ela também sente raiva, né? Claro, claro. Então assim, é bonito de ver esse processo deles, né? Perceber que eles estão lidando com as próprias emoções, eles estão aprendendo a expressar as vontades deles, porque é isso que é o que eu espero, né? É o que eu desejo, é que eles possam viver da forma com que eles acharem melhor, expressando o sentimento sem se preocupar com o que o outro sente, porque o sentimento está ali com a gente, né? O outro vai embora e o sentimento está aqui. Então, né, eu acho que nesse processo aí que eu vivencio como mãe também, né? Eu cuido de mães, mas eu vivencio, eu experiencio também, e cada dia é um aprendizado diferente, porque a gente vai transitando. Tem dias que não é tão fácil assim, né? Normal, mas hoje é de um lugar que eu falo, eu sou humana, eu estou aprendendo, né? Faz parte. Eu vejo aí que mães de adolescentes têm grandes desafios, né? Porque o adolescente está indo para o mundo, tem outra visão, não quer saber mais da família, é normal, movimento normal. E aí elas ficam muito frustradas, porque é esse momento que a gente espera o reconhecimento pelo que eu fiz na infância. E ele não está preocupado em dar esse reconhecimento, isso vai vir lá na frente, não vem agora. Uhum. Então, eu vejo que é uma frustração muito grande em relação a isso. Porque é essa coisa da questão do controle, né? Essa questão da aceitação, eu acho que está muito ligado, né, Maíra? Pô, eu me dediquei tanto na infância, eu abdiquei de tantas coisas e tal. E aí a gente está mais velho, os filhos estão crescendo e eles estão indo para o mundo. E é normal, o movimento é importante de ser feito. E aí onde é que acho que aparece novamente essas questões aí, porque quando a gente, né, quando a gente não lida bem, isso daí aparece. A adolescência é um momento onde o adolescente está mais alinhado ao mundo. Ele vai expressar as opiniões, né, de acordo com o que os amigos pensam, do que ele vê, e vai haver um enfrentamento. Então, eu acho que assim as mães de adolescente têm um grande desafio aí nesse sentido, né? Uma coisa que tem vindo para mim
E aí, assim, eu não tenho experiência ainda da adolescência, né? Mas eu converso com algumas mulheres e eu vejo que é desse lugar, né? Dessa questão de aceitação, do reconhecimento, né? Da questão do controle, que é muito, muito isso, né? Eu vejo muitas mães falando aí, ah, mas eu quero que a minha mãe fique, mas não pode dar refrigerante, não possa fazer assim, assado e não sei o quê. Mas você quer a rede de apoio ou você quer que as pessoas façam do seu jeito? Porque nem o pai vai fazer do jeito que a mãe quer, né, Maíra? Você quer gastar dinheiro com uma babá, né? Você quer mandar para a escola ou você quer, tipo, a ajuda da tua mãe, né? Porque tem também uma recompensa no final. Você tem que fazer uma escolha, Sim, né? sim, sim. Sim, e aí eu acho que tem aí, vem do lugar do tipo, né? Onde que eu quero gastar a minha energia? Né, Maíra? O que que vale a pena, né? Ah, é a avó, talvez queira fazer de um outro jeito e tal, conversar, orientar, mas eu vejo que muitas mulheres aí não querem deixar na casa da sogra ou na casa da mãe porque as regras não são igual dentro de casa. E aí acaba gerando um conflito, mas vem aí de um lugar do controle, né, Maíra? Que são Uhum. sentimentos aí que eu vejo que vem muito dessa questão, como você falou, da necessidade de perfeição, de acertar sempre. E é o ideal de maternidade, que eu, né, é a maternidade romântica, que quando a gente está grávida, a gente acha que vai ser mil maravilhas e não é. Né? Não é, não tem nada de maternidade romântica, né? Pelo contrário, a gente vai vendo que é bem diferente. Mas, quanto mais aceitação que eu tenho diante do processo, ela vai se tornando mais leve. Eu falo, né, de um lugar que aí eu estou vivendo um momento que tá, não deu certo hoje, ok, amanhã a gente tenta fazer de um jeito diferente. O que que eu aprendi com isso? O que que eu posso mudar? Né? Então vamos, amanhã faremos diferente. Vamos lá vendo e testando, porque na verdade a gente está aprendendo junto com eles também, né? Não tem manual, não tem manual mãe, né, manual da mãe moderna, da mãe perfeita, isso não existe. Até porque perfeição é algo inatingível, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Não, essa coisa da perfeição é, de novo, aquela coisa que eu estava falando antes, né? É uma ferida, né, emocional que a gente traz dessa infância, dessa educação controladora. E aí fica muito difícil a gente não transferir essa exigência para os filhos, porque a gente carrega esse discurso interno, né, de ficar se maltratando Uhum. cada vez que a gente falha. Então, é muito legal também a gente usar essa relação e essa proposta que a gente tem de fazer uma criação consciente como um processo de cura interno o tempo todo, assim, que na Uhum, verdade sim. começa com a gente. A gente quer, o estímulo seria, eu quero preservar o meu filho de não passar pelas dores que eu passei e tal, até que a gente se dá conta que até essa cobrança que a gente tem também vem de um perfeccionismo, de controle. Eu Sim, quero sim, controlar o que vai acontecer com meu filho, né? Aí pega sim. todos os livros, tudo que tem ao redor e fala, não, eu vou fazer assim, assim, assado, e ele vai sair assim, assim, assado. Né? Tipo, sem feridas, sem necessidade de não sei o quê. E é irreal, é impossível. E aí, cada vez que a gente pisa na bola, a gente fica se maltratando. Ontem eu publiquei um texto sobre isso, né? E ele deu uma viralizada, assim, em 5 horas, estava com 10 mil likes e mais de 400 comentários, porque a galera tava tipo, porque eu tava falando justamente isso. A gente tem que aprender a se acolher, porque a gente fica às vezes, com uma fala muito dura e exigente com os filhos, mas na verdade a gente está reproduzindo uma fala que é do nosso discurso interno, que veio da nossa Uhum, infância. Então, sim. ao mesmo tempo, a gente fica com essa exigência de que os pais mudem, porque afinal a gente está aprendendo tanto, e eles ainda não se deram conta que a melhor forma de educar é essa, então eles têm que aceitar a forma como eu estou educando, né? E aí a gente está cobrando deles também e depositando na mudança deles o nosso bem-estar, que é um traço da codependência também. Então Uhum, tudo sim. está entrelaçado, no fundo. Enquanto eu, né, você e qualquer um não se der conta que o processo tem que ser interno, sou eu que tenho que me aceitar, sou eu que tenho que me aprovar, sou eu que tenho que me amar, tem que vir de dentro. Eu não posso ficar esperando que o outro mude ou e nem ficar no papel de salvador, de a pessoa que vai Uhum. lá, que vai abrir a cabeça do outro e vai fazer com que ele entenda. Essa reconciliação que às vezes a gente espera dos nossos pais, né? A gente tem a ferida de que a mãe eu tenho uma série de ressentimentos e eu quero que ela venha se retratar. Ela ainda não entende que ela fez isso comigo, ela tem que entender e tem que vir pedir desculpa, né? Tipo, eu não vou perdoar.
ela, enquanto ela tal do tem que pedir desculpa. Aham, aham. E às vezes esse lugar, assim, ele é impossível de ser alcançado, né? Tipo, é uma esperança falsa, e ele é cruel com você, porque você vai ficar refazendo essa história na tua cabeça por muito tempo, acreditando que a solução é que ela mude a postura dela. Sendo que, tipo, E, é você que pode fazer isso, e mudar a assim, a postura, né? Maíra, eu costumo dizer que é arrogante, inclusive, a gente achar que vai mudar o outro, tá? Porque isso não existe. A mudança pressupõe de algo que eu tô aberta a fazer. Então, eu mudo porque eu quero, eu não mudo porque os meus filhos Ixi, deu uma travadinha. Não mudo porque os meus filhos. Foi comigo só ou com todo mundo? Ah, não, voltou. uma. Então, assim, isso aí tem a ver com isso, assim, né? Desse movimento, como a gente conversa, né? Um movimento de autorresponsabilidade. Porque no momento que eu mudo aqui os meus padrões, não significa que o outro vai mudar, mas a minha forma de encarar o que o outro faz é que muda. Então, Uhum. talvez o julgamento, a crítica, o palpite já não ressoe mais em mim. E o que eu vejo nesse movimento das mulheres que começam a promover essa transformação, né, a mudança de crenças, esse movimento interno é que o fulano veio falar tal coisa, mas na verdade, isso diz respeito a ele, né? Eu vou Exato. decidir, eu faço as minhas escolhas de acordo com o que eu acredito, eu estou segura do que eu estou fazendo, porque é isso que eu falo, o julgamento virá independente do que a gente faça, seja A, B ou C, né? Exatamente. A questão é como que eu lido com esse julgamento. Não ressoa mais, incomoda? Por que que incomoda? O que que será que mexeu? Eu acho que, né, a reflexão é essa. Porque é uma coisa que incomoda muito mães, né? Além do sentimento de culpa, essa questão do julgamento. Ah, porque a sogra, porque a cunhada e não sei o quê. E quando a gente começa a fazer esse movimento, Maíra, isso aí vai diminuindo, sabe? Isso perde força, não tem importância o que o outro pensa. Porque eu estou num Sim. momento, né, Você num está movimento. fortalecido, né? Você está confiante, você está alinhado com você, e você sabe que aquilo lá é importante para você e que o outro tá falando baseado ou nas dores ou no estado de consciência dele, que é o que permite. Ele vai te disputar lá, entendeu? E aí não tem como medir, tipo, se é melhor, se é pior, simplesmente é outro lugar, né? Eu acho que os sinais aí que a gente tá mais no estado de mãe do que filha são exatamente esses. Ai, a culpa, mas né, não sinto mais culpa. Eu entendo que eu estou num processo que eu vou errar, eu vou acertar, né? E quem tem sucesso começou errando até chegar no que a gente identifica como sucesso, né, Maíra? Então, Uhum. assim, julgamento já não ressoa, né? Eu consigo parar a pensar, isso é meu ou isso é do outro, né? Eu começo a ter essa autoobservação. Então, eu acho que o estado de mãe é esse estado de disponibilidade, que eu acredito que quanto mais mãe tiverem, a gente está promovendo essa mudança, eu acho que essa mudança vai ser mais rápida, né? Sim, eu tenho dores, né? Eu tenho dores, mas agora eu vou lidar com o meu filho da melhor forma, né? Eu não vou deixar essas feridas falarem, eu não vou deixar esse barulho interno aí tomar conta e tomar a frente na educação do meu filho, né? Eu entendo que nem sempre é fácil, porque a gente tem muitas coisas a serem curadas enquanto a gente está educando os filhos, né? E eles fazem esse movimento de trazer o tempo inteiro, mas quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu busco formas de lidando, eu digo, né, para as pessoas que eu atendo, que é como uma cebola. A gente tira uma casca, a gente tira outra. E não é com o teta, com o coach, com a terapia tradicional. Isso daí você pode fazer de qualquer. Às vezes, um grupo de mulheres é curativo. Talvez é Um ali espaço de que, escuta, né? é ali que você vai ouvir uma mulher falar que vai te dar um insight, né? Porque a gente tem isso. Às vezes, o insight vem do nada. Você está assistindo um filme e dali vem alguma coisa que ressoa e você está iniciando a cura de algo que você tem dentro. Só que eu acho que é esse movimento de autoobservação, de respeito, né? De diminuir a autocrítica, que envolve, né? Essa abertura a enfrentar o que está escondido, né? Que eu acho que essa é a grande questão aí que a gente trava quando a gente está maternando e aí quando a gente quer criar crianças de uma forma diferente, né? Eu acho que é esse movimento, porque
se a mãe não se cuida, chega uma hora que, né, o reflexo normalmente é, eu não tenho paciência, eu tô perdendo a calma, eu grito, eu isso, eu aquilo, me sinto culpada, né, porque essa é a fala. Mas são mulheres que, né, apesar da sugestão, o convite aí, vamos fazer alguma coisa, busca alguém, sabe, né, faz um movimento, mas preferem não enfrentar a questão. E aí tem pessoas que não estão abertas para isso. Infelizmente, ainda tem pessoas que não estão abertas para esse movimento, né, Maíra? A Nádia fez um comentário aqui. Ainda tenho dificuldade muito grande em permitir que a minha filha sinta frustração e choro, porque quando ela chora, eu me desespero porque eu sinto o meu próprio choro da infância. Eu não tinha espaço para chorar, era proibido, era feio. São essas falas que normalmente a gente fala para as crianças, né? Que vai criando aí. O nosso sistema de crenças é o quê, né? É o que a gente viu, o que a gente viveu, e são as nossas verdades absolutas. Então, se falaram para mim que chorar é feio, lá no meu subconsciente tá gravado que chorar é feio. Então, eu não vou permitir que meu filho chore, né? Porque o subconsciente não tem essa noção de certo e errado, de bem e mal, né? Isso é da nossa mente consciente. Então, Uhum. isso daí, né, que ela falou, precisa ser trabalhado. De alguma forma, ela precisa liberar esse padrão aí para que a aceitação sobre o choro da criança seja encarada de uma outra forma, né? E isso daí reverbera na vida da criança para sempre. Porque a gente sente as nossas feridas, a gente sabe quais são as consequências que os nossos filhos terão se a gente mantiver esse padrão, se mantiver essa fala, né, de tentar controlar aí o que eles estão vivendo ou sentindo, né, Maíra? Ela falou que é ex-cética do Teta Healing, vive o Teta Healing pode ajudar, né? A tirar essas crenças e Sim, amenizar esse sentimento. Ui, sim, ai, sem querer eu virei a câmera, peraí. Voltei. foi. Ai, muitas coisas, muito sensível esse negócio. A sua imagem para mim travou, mas como o seu som tá bom, vou ficar quietinha aqui. Tá, Não vou eu tô te reclamar. ouvindo, tô te ouvindo. Então, assim, né, o convite, aí não sei quanto tempo que a gente tem aí, A Maíra, gente tem né? mais O 10 minutos. Se convite. você quiser, podemos Ah, continuar, que tá. tem 12 Não, não, minutos não. aí. Não vamos. Então, assim, o convite é sempre esse, assim, não tenham medo. É um processo que a princípio pode ser doloroso e com o tempo, né, como eu aplico o teto em mim, vira e mexe, eu sento lá, vamos lá, fazer um autodigging e tal, e a gente vai achando coisas que a gente nem imagina, sabe? E quando a gente tem Uhum. clareza sobre isso, é um alívio, porque de fato, energeticamente, a gente tira um peso mesmo, sabe, Maíra? É tirar um peso, né, de a gente carregar anos e anos algo que está ali, que está trazendo prejuízo, traz benefício também, porque a gente tem os aprendizados aí, né? O sistema de crenças, ele vem para nos proteger, então às vezes a gente tem crenças ditas limitantes, mas é porque de alguma forma, tem um padrão sobre dinheiro, por exemplo, mas eu estou honrando o que a minha família acreditava, por isso que eu vivo a escassez, sabe? Então, quando a gente entende de onde vem, a gente reprograma, a gente libera as emoções, a gente vai vivendo uma nova realidade, né? Porque é isso que eu falo, alinhar com a essência é o que eu quero ser, não é o que minha mãe quer, não é o que meu marido quer, não é o que a sociedade quer. Só que isso precisa de um passo de coragem mesmo, né? E coragem é agir com o coração. Agir com o coração é justamente estar alinhado à essência, né? Que é o nosso chakra cardíaco aí, que é a nossa centelha divina, que é onde a gente começa a tomar decisões do que é bom para mim, do que eu escolhi para mim, né? E isso reflete, isso é natural, né? Da gente ver no nosso meio, assim, porque eu percebo que o Miguel, por exemplo, que era uma criança que chorou muito. Hoje eu escrevi um texto sobre isso, falando, né, que o puerpério da Carol não foi intenso, do Miguel que veio e abriu, sabe, a represa, assim, sabe, que veio aquela... E eu lembro que na minha primeira roda de mães aí que eu fui participar, eu falei, eu quero aprender a lidar melhor com ele. E na verdade não tinha nada a ver com ele, tinha a ver a lidar comigo mesma, né? E no Uhum. momento que eu comecei, né, ele é um menino que tem um temperamento próprio dele, né, que hoje eu admiro, porque a gente tem, né, tem um temperamento ruim, um temperamento difícil, e eu acredito que ele vá com ele se posiciona como ninguém, ele é um menino de 4 anos, mas ele consegue, Uhum. né, expressar, contestar, argumentar as necessidades dele, que era uma coisa que eu não sabia fazer até pouco tempo atrás, então ele está me ensinando, né, só que foi essa permissão mesmo, de entrar em contato comigo e olhar
né, com admiração, porque é isso, né? Então a gente não rotula mais os filhos, a gente vai aprendendo, porque a gente está permitindo que eles sejam quem eles são, né? Eu acho que é esse o grande movimento, quando a gente vai abrindo, né, as escolhas futuras, o que eles vão fazer da vida e tal, diz respeito a eles, né? A Nossa, gente aham. É que eu não tô te vendo, então eu não consigo fazer contato visual com você para pedir a fala. Mas ontem no podcast a gente estava falando sobre isso e eu trouxe umas situações aqui com a Nara, que eu não vou trazer porque não vai dar tempo de falar também. Mas depois vocês escutem esse episódio que vai ser lançado, se tudo der certo ainda esse ano, quero dar de presente para vocês de final de ano. Mas, mas o que eu acho lindo assim, desse processo que eu queria trazer de percepção é isso, assim, porque muitas vezes a criança, essa coisa do comportamento da criança, ou a forma como a criança está se concebendo no mundo, né? Ou quem ela está se tornando, pode ser muito assustador para a gente, porque não entra com aquela ideia idealizada que a gente muitas vezes cria antes dos filhos nascerem, né? Eu quero que meu filho seja assim, assim, assado, e de repente sim. vem uma coisa totalmente diferente e a gente fica meio angustiado, querendo ou não, a gente tem dificuldade de aceitar, né? E aí, quando a gente começa a tomar consciência disso e trabalhar quais são os nossos medos, quais são as nossas questões que a gente está projetando e está impedindo a gente de aceitar essa criança como ela é, de aceitar que ela se manifeste da forma como ela está se manifestando, né, vindo, e até provocando nesse sentido, a gente percebe que ela o tempo todo está acionando essas dores e trazendo essa possibilidade da gente olhar a fundo para questões que estão aí no nosso inconsciente, que estão contaminando, de certa forma, o nosso sistema e bloqueando a nossa vida, né? Então, hoje eu olho para a Nara, assim, em muitas situações que eu falo, caramba, a minha versão antiga estaria desesperada agora com tal situação, vamos supor, né? Porque antes eu não estava trabalhada. E aí eu estaria, sei lá, interpretando essa situação como se fosse uma rejeição, se ela estivesse me provocando, como se ela estivesse fazendo não sei o quê. Até vem esse julgamento no primeiro momento, mas hoje eu já sei pausar, avaliar e não reagir, não sempre, tá? Só para deixar claro que mas assim, eu consigo já fazer muitas vezes lidar com essas situações dessa forma e perceber que aquela interpretação tem a ver com a minha história e não com o que está acontecendo e não com quem ela está sendo. E aí eu vejo muito mais pureza nela, eu consigo sentir e conectar com o amor por ela e não só. Muitas vezes a gente aciona a raiva e fica se sentindo mal, né? Tipo, nossa, eu tô com raiva da minha filha porque ela tá fazendo isso. E aí, quando eu faço esse exercício de pausar e perceber que é a minha ferida, é o meu gatilho que está fazendo eu reagir daquela forma e sentir aquele mal-estar, eu reconecto com o amor. E aí eu olho para ela hoje e falo, gente do céu, que coisa maravilhosa, esse ser tão pequenininho, de quase 5 anos, ele me ensinou tanto em quase 5 anos, e eu mudei tanto, eu sou tão diferente, eu tô tão mais limpa, ainda tem muito trabalho pelo chão, pela frente, eu sei. Mas tem que fazer um reconhecimento, sabe? E validar também isso, caramba. E essa coisa do que é muito importante, que acho que faltou a gente deixar bem claro, tem que reivindicar esse espaço de autocuidado, de cuidado, de olhar para si. Porque esse lugar, esse desequilíbrio, né, de eu ficar só pensando na criança, ou ficar só ainda esperando da mãe, é uma distração também, né? Tipo, eu tô lá gastando energia em duas coisas que tipo, claro, pelo menos cuidar da criança é o meu papel também, né? Mas o esperar da mãe é quase uma coisa meio que não tem. A energia só vai escapar. Mas também tem que aprender a reivindicar para si. Então é muito lindo quando a gente usa essa energia que a gente está gastando com esses dois papéis que estão em desequilíbrio, né? Que a gente está muito para lá, muito para cá, e a gente resgata essa energia e joga pra gente. Aí sim que a gente vai conseguir ocupar esses lugares com uma forma mais, né? O que você acha? Eu acho que é esse conceito aí que eu não consigo traduzir em palavras ainda, mas a gente ouve bastante, sabe, Maíra? Da maternidade mais leve, né? Que é justamente isso, que não tem essa autocrítica, que não tem olhar com compaixão para si mesma e para a criança, sabe? Porque eu acho que é esse exercício, né? Ela está no momento dela, ela tem as questões dela, mas eu também tenho. E aí, né, no Teta a gente tem aí um curso que fala sobre você e seu círculo íntimo, que o estado do sábio é quando a gente equilibra, né, o dar e receber. Quando a gente passa a ter esse equilíbrio, é que a gente vive melhor, sabe, Maíra? Então, eu acho que
essa questão chave que você falou, a questão do autocuidado que a mãe precisa ter. Ela vai ter que desenvolver estratégias aí, mesmo sem rede de apoio, mesmo sem, né? Existem movimentos que a gente pode fazer até chegar um momento que a gente possa dar um passo maior, buscar ajuda de um profissional, sabe? Fazer dança, fazer, né, exercer algum hobby, enfim. Mas é importante ter essa consciência que a mãe precisa se cuidar, né? Porque senão Porque não dá senão certo. esse dar, ele não vai ser genuíno. Ele vai ser um Sim, dar esperando o sim, retorno. Aquilo que você falou, na adolescência você vai ficar com aquela ferida de que, meu Deus, ele não me reconhece. Você vai ficar sempre esperando que a criança te devolva. E aí você está reproduzindo de novo, né? Porque você não recebeu, isso, você dá esperando sim, receber, e aí não está equilibrado. Por quê? Porque está faltando de dentro. Você não está se dando. Então tem que aprender a recuperar essa capacidade de se priorizar, de se sentir sim, merecedor de cuidado, de saber pedir ajuda, né? Que também na codependência se fala muito disso, né? De quando a gente cria essa codependência com a figura materna ou com o cuidador, enfim, na verdade, a gente vai reproduzir essas relações de codependência também na vida, que é esse dar constante, que inclusive pode ser por um lugar de cuidador que você está ocupando por vício, né? Porque você aprendeu a olhar mais para a uhum, necessidade do que para a sua, então você começa a olhar mais para a necessidade da criança do que para a sua, e de novo você fica naquele lugar que está sempre dando, ou prestando atenção no outro, né? Então é muito lindo quando a gente recupera isso e cura essa dificuldade de não me sinto merecedora. A gente já fez sessões com isso, né, querida? sim, Para sim, poder sim, sim, desenvolver a capacidade de me sentir merecedora de amor, de sentir que é um lugar sim. seguro, que o amor é um lugar que eu sei receber amor, né? Tipo, coisas maravilhosas que a gente faz durante o estado teta. Isso aí. Eu acho que é importante, eu acho que é um convite aí que todas as mães, a Maíra tem voz aí, né? Eu acho que esse movimento precisa ser fortalecido, né? De que a mãe precisa se cuidar. Às vezes ela não consegue ser cuidada porque o entorno dela não tem essa disponibilidade, mas ela tem que traçar os caminhos dela para fazer esse movimento, né? Para que ela possa ser a melhor a melhor mãe que ela pode ser, e conforme ela vai se desenvolvendo, isso vai melhorando cada vez mais, que não é só pelo filho, é por si mesma, né? Porque uma hora esse filho cresce e esse papel de mãe vai perder força na vida, e aí ela vai encarar outros papéis aí, cada mulher vai fazer suas próprias escolhas, né? Então, Hum. eu acho que a gente precisa, não só mulheres, homens também, né, Maíra, desse movimento aí de cuidado, porque a gente, quando está cuidado, quando a gente está bem, né, a gente está até mais apto a ir cuidar de quem quer que seja, né? Então, esse movimento aí é muito importante, eu acho que é fundamental quando a gente fala sobre maternidade. Legal, Flor. Eu vou tentar encerrar porque a gente tem 2 minutinhos. Eu vou só reforçar o convite para as pessoas. Sigam a página da Aline, Acolhendo Mães, @Acolhendo Mães, certo? Eu vou até publicar mais coisas dela na página hoje, para a gente poder manter, né, deixar a fala dela mais forte também na página. Se você sente que esse conteúdo foi relevante para você, se tocou seu coração e acha que pode contribuir para outras pessoas encontrarem essa reflexão, esse caminho de trabalho pessoal, de autoconhecimento, de crescimento pessoal, faça um print screen da conversa, joga no seu stories, de repente eu republico também na minha página, entendeu? A gente vai se dando as mãos, né? Que é muito importante isso, da gente sentir que a gente pode, em grupo, promover esses saltos de trabalho pessoal, de cura, né? Porque é isso que a gente precisa. Para romper padrão, a gente tem que fazer, quanto mais gente estiver no mesmo movimento, mais a gente vai conseguir acelerar esse processo. E ter filhos que vão estar educados emocionalmente de uma forma muito mais saudável do que a nossa, podendo entrar em contato com as próprias emoções, se sentindo aceitos e amados como eles são. A gente vai se abrir para isso, né? Tá terminando. Isso. Muito obrigada, querida, pela presença. E E obrigada pela presença de todos. quem quiser aí, hoje eu vou oferecer uma condição diferenciada, entre em contato comigo, quem quiser acessar o Teta, é só entrar Ah, em que legal. contato via direct, que aí eu vou fazer um preço diferenciado.